Entendeu? Eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, a página inicial, tá vendo? Você tem aqui publicações. Aí ele vai aparecer aqui. Ah, tá certo. Se você clicar em cima. Pronto. Já tem gente aí. Eu já dou bom dia, né? Eita, Diana, todo mundo aqui, ó. Vamos fazer vou conversar com ele aqui. Bom dia, amados irmãos. Nós estaremos começando nosso culto neste momento. Daqui a 5 minutos, precisamente, estaremos entrando diretamente no nosso culto. Tá alto aqui, você baixou? Tá alto. Baixa aqui, senhor. Pedro falou pra Jesus: meu amigo, tu sempre serás. Cristo então lhe respondeu: muita coisa ainda verá. Hoje diz que o galo cante, 3 vezes me negarás. Hoje diz que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pouco tempo se passou, Jesus foi preso inocente. Pedro negou por 3 vezes, mostrando-se indiferente. Quando viu cantar o galo, Pedro chorou amargamente. Quando viu cantar o galo, Pedro chorou amargamente. Pedro, tendo negado ao seu mestre, partiu desiludido, na certeza de que Jesus jamais o perdoaria. Poucos dias se passaram e numa manhã muito linda, junto ao mar da Galileia, Jesus encontra-se com Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu ainda me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Pedro, então me responda, por que negaste a teu Senhor? Pedro respondeu chorando, foi obra do tentador. Pedro respondeu chorando, foi obra do tentador. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, ao nosso culto nesta manhã. O desejo do nosso coração, e creio que também seja o desejo do coração de Deus, é que você esteja sendo alcançado por essa transmissão e que a palavra do Senhor fale de maneira poderosa ao seu coração e que você, no término deste culto, você esteja regozijado e muitíssimo abençoado pelo Senhor. Queremos nesse instante convidar você a curvar a sua cabeça, pois nós estaremos orando para começar
o nosso culto. Querido Deus, Pai de infinita graça, louvamos o Teu nome porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui, Pai, lendo a Tua palavra, cantando louvores ao Senhor, e Te louvamos, Deus, pela noite de paz que o Senhor nos concedeu. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para, ó Deus, tudo aquilo que vamos fazer neste momento, que chegue até os ouvidos e os corações daqueles que estão sendo alcançados por essa transmissão, e que Teu Espírito Santo, Pai, fale, ó Deus, de maneira e que aqueles que ainda não têm Jesus possam compreender o sacrifício, Senhor, que o Senhor fez na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Muito obrigado pelo texto da Tua palavra que iremos ler, e pedimos a orientação, a unção, a virtude e o poder do Teu Espírito Santo, que possamos estar sendo usados por Ele para que façamos tão somente cumprir na nossa vida a vontade do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Amém. Quero convidar você a estar abrindo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 18. Antes de fazermos esta leitura, nós vamos cantar o hino de número 89, que tem uma relação muito grande com a mensagem desta manhã. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, como aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás do seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, não aceita o dom de Jesus. Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 18. Estaremos lendo a palavra do Senhor nesse instante. Diz assim, a palavra de Deus: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos.
E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais o comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Queridos, nós iremos meditar nesta manhã embasado no seguinte tema: o poder no sangue. Antes de entrarmos diretamente na mensagem, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. A primeira, você sabe o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa deriva do verbo passar. Ou seja, Páscoa quer dizer passar por cima sem fazer mal. No decorrer da mensagem você vai observar que nós iremos ler textos bíblicos e que você vai entender realmente o que eu estou falando melhor. A segunda pergunta: de que maneira, como você tem comemorado a Páscoa? De antemão, quero dizer para você que a Páscoa, ela não é ou não deve ser comemorada com coelhinhos, com chocolates, com moquecas de peixe. E, infelizmente, muitos, até alguns, entre aspas, crentes, estão comemorando a Páscoa com vinho. Quero dizer para você que o crente, ele não deve se apegar a tradições. Ele não deve se apegar à cultura. Porque a Bíblia não manda você seguir tradição e nem manda você seguir cultura. Manda seguir a Jesus. De forma que encontramos hoje as pessoas sendo iludidas, enganadas, induzidas e persuadidas pelo inimigo, por Satanás, querendo até desfazer sem conseguir aquilo que Deus fez. Porque o que Deus faz, o diabo não tem poder de desfazer. O diabo tem poder, sim, mas não de desfazer aquilo que Deus faz, porque apesar do diabo ter poder, Deus tem todo o poder, e esse todo o poder de Deus, ele também exerce sobre as hostes do inimigo. De conformidade com o texto que nós estamos lendo, gostaria que você prestasse atenção, repito, porque no decorrer da mensagem você vai lembrar, nós vamos ler textos que vai lembrar tudo isso que eu acabei de falar. De conformidade com o texto que nós acabamos de ler, Jesus celebrou com os seus discípulos a última ceia ou Páscoa antes de ser traído, crucificado e morto naquela cruz. A Páscoa também é chamada de festa dos pães asmos. Esta festa ela era celebrada em memória. Memória de quê? Memória daquela noite que quando Deus mandou que o anjo fosse ali no Egito e tirasse a vida de todos os primogênitos e libertando o povo de Israel. Todos os primogênitos do povo de Israel foram consagrados ao Senhor naquela noite. Quero te chamar, te convidar para que você acesse comigo o livro de Êxodo, capítulo 12,
que nós vamos relembrar agora aquilo que eu falei há poucos instantes, que o inimigo ele distorce a palavra de Deus, ele tenta colocar você contra a palavra do Senhor. De forma que Êxodo capítulo 12, ele diz assim, ó, presta atenção. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será do primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Observe, irmãos, o quanto o inimigo quer contradizer a palavra de Deus. Você aqui, enfático, ele não vai conseguir. Mas eu quero mostrar para você que a tradição, e que até hoje, como falei anteriormente, muitos seguem, não é comer peixe. As pessoas vão atrás de comer peixe, pagam uma fortuna por 1 quilo de peixe. Viaja, né? Sexta-feira Santa, o povo viaja para a casa dos seus familiares, dos seus parentes. Infelizmente hoje, anteontem, muitos, creio, que não conseguiram viajar por conta desta pandemia que está aí assolando o mundo. Mas certamente ficaram indignados, ficaram tristes. Mas para você ter uma ideia, a palavra de Deus, ela não manda você comer peixe. Naquele dia, Deus mandou matar um cordeiro. Carne não é peixe. Então hoje o povo não deveria comer carne? Sexta-feira Santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, não deveriam comer carne? Porque o que Deus mandou não foi comer peixe, Deus mandou comer carne. Mas para você ver o quanto o inimigo tenta distorcer a palavra de Deus para enganar, para iludir, não é? Persuadir aqueles que têm menos entendimento, não é? Os neófitos principalmente, a fazer aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que Deus não mandou. No outro capítulo, Êxodo 13, verso 1, diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito. Você lembra que eu falei isso aqui? Consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, amados, o cordeiro dado para Israel por Deus, Deus colocou o seu povo debaixo da proteção do sangue daquele cordeiro, que morreu no lugar de Israel, que representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que posteriormente derramaria o seu sangue para salvar toda a humanidade. Por isso que João, ele estava sentado e Jesus foi chegando e João disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João identificando Jesus ali como o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, e que posteriormente iria morrer, como morreu, para salvar toda a humanidade. João 1,29 diz isso. A saída do Egito, da terra da escravidão, para os egípcios, foi a pior noite. Uma noite em que superou todo o sofrimento que os egípcios estavam passando ali. Por quê? Porque foi a mortandade, não é? Foi a matança dos primogênitos. Era o que mais precioso, né? De mais precioso que eles tinham eram os filhos. Mas Deus mandou que naquela noite o anjo do Senhor passasse ali, destruindo. Mas para Israel foi uma noite maravilhosa. Foi a melhor noite, não é? Que o povo hebreu tiveram ali, porque foi a noite da libertação. Foi a noite da liberdade.
foi a noite em que eles saíram daquela escravidão que vivia ali no Egito, no comando de Faraó. A saída da escravidão durou, meus amados, simplesmente mais de 4 séculos. Quer dizer, 430 anos, literalmente, durou a escravidão do Egito. Então, para Israel, aquele dia foi um dia, ou melhor dizendo, uma noite maravilhosa. Uma noite de extrema alegria, de extremo gozo, de extremo prazer, de extremo regozijo, quando o povo se viu liberto e diante daquela situação, Faraó libera eles e manda embora. Vai, tira esse povo daqui. Lá aqui em Êxodo 12, 40, diz aqui, a palavra de Deus mostra que eles levaram, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Apenas nós estamos lendo para confirmar aquilo que nós estamos falando e você ficar consciente de que é verdade. Em contrapartida, aquela noite de alegria dos hebreus, de tanto prazer, da libertação, da liberdade deles, da saída do Egito, em contrapartida daquela noite, nós encontramos aqui está a noite da traição de Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegou a comentar, escrevendo à igreja de Corintos, orientando a igreja de Corintos para que eles pudessem fazer uma ceia ordeira, uma ceia decente, uma ceia dentro do padrão que Deus queria que fosse feita. Paulo escreve à igreja de Corintos comentando sobre essa traição de Judas e sobre aquela noite em que Jesus foi realmente traído. No capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 23. Paulo, ele está relembrando aqui, ou seja, fazendo algo que Jesus Cristo mandou, que foi o quê? Relembrar a noite em que ele foi traído, e com os seus discípulos, e, consequentemente, a última Páscoa que Jesus realizou, antecedendo assim a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário. A noite da traição foi o que mais pesou sobre os ombros de Jesus, né? Para o Senhor, aquela noite foi terrível, e para a história da humanidade também. Então, somente por ser ele o Filho de Deus, santo, divino, inocente, sem pecado, ele estava ali sendo traído e no instante iria ser entregue para que aqueles homens, aqueles soldados pudessem lhe sacrificar. Isso foi pelo mundo inteiro. O mundo, ele teve uma benesse, ele recebeu a graça do Senhor em ter dado Jesus para morrer no nosso lugar, no lugar do mundo. O mundo, quando nós falamos, estamos nos referindo à humanidade, não é? Então Jesus morreu. Então isso fez de Jesus de quê? Um maldito, não é? Porque quem morria na cruz era maldito. Então aquela cruz onde Jesus estava pregado, para o mundo inteiro, Jesus era um maldito. A Bíblia diz aqui em Gálatas que Jesus tomou a maldição, né, da cruz e se fez maldito em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz aqui a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, de forma que Jesus ele se tornou maldito, né? Aqueles que eram crucificados na cruz, eles eram considerados malditos, mas Jesus não era maldito. Jesus foi, é e será eternamente bendito, o Filho de Deus Altíssimo, né?
Então, ele era inocente, a morte foi injusta. Irmãos, a morte de Jesus foi tão injusta que a mulher de Pilatos, quando Jesus estava sendo julgado no tribunal, ela mandou um dos seus soldados avisar: olha, diga a Pilatos que não se envolva com a vida desse justo. Então, ela chegou a ter, na verdade, eu considero particularmente, não vou ser contra a sua opinião, mas eu considero que ela não teve um sonho, porque ela disse que teve um sonho, mas teve um pesadelo, porque sonhar com a crucificação, com o maltrato, com a tortura que fizeram com Cristo, não é um sonho, é um pesadelo. Então, de forma que ela mandou avisar a Pilatos que não se envolvesse com aquele justo, porque realmente ela teve um sonho e aquele sonho lhe deixou muito perturbada, a ponto dela pedir. Mas é claro, né? Pilatos não ia atender o pedido dela. Mateus 27, 19, diz aqui: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por esse respeito. Então, ela sonhou que aquilo que estava acontecendo com Jesus não era para acontecer, não deveria acontecer, porque estava acontecendo injustamente, porque Jesus não merecia passar por aquilo, porque ele era e é e foi inocente naquela situação. O seu sofrimento todo foi por quem? Por mim e por você. Não esqueça disso. Jesus não morreu em vão na cruz. A morte de Jesus teve um só objetivo. Um só. Qual foi? Qual foi o alvo da morte de Jesus? Você, eu, a minha, a sua, a nossa, a salvação do mundo inteiro. Ele não fez acepção de pessoas. Ele morreu por todos. A Bíblia diz em João 1,12 que ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Porém, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que está aí que ainda não tem Jesus, você não é filho de Deus. Não, não é. Você pode achar ruim, pode me censurar, pode me julgar, pode me condenar, mas você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Mas é fácil. Se tornar filho de Deus é muito fácil. É apenas abrir o coração, reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e que hoje o mundo inteiro comemora, de maneira errada, diga-se de passagem, mas foi o que aconteceu. Jesus foi colocado naquela cruz, foi castigado, foi torturado, derramou todo o seu sangue por mim e por você. Naquela última Páscoa, Jesus foi julgado, condenado e entregue aos seus algozes. Sexta-feira da Paixão. O povo iam, porque essa eu creio que não foi. Ninguém foi nas praças, ninguém foi nos cinemas assistir a Paixão de Cristo. Eu lhe pergunto, todos sabem do sofrimento de Jesus? Todos, do ser humano ao diabo, sabem do sofrimento de Cristo. Mas, amados, poucos são aqueles e que reconhecem que aquele sofrimento, que aquele martírio, que aquela tortura, que aquele sacrifício, que aquele derramamento de sangue foi para salvar. E sem reconhecer, não abre o coração para recebê-lo como o Salvador. Condenado e entregue aos seus algozes para lhe torturar até a morte. Isaías 53, versículo 4 e 7, texto que inclusive o pastor Domiciano Gonçalves ontem, pregando, ele mencionou, graças a Deus que nossas mensagens têm estado em sintonia. Então, a palavra de Deus diz no capítulo 53, versos 4 e 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores,
levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de quê? Da nossa ferida. Qual a nossa ferida? O pecado. E só Jesus, com o seu precioso sangue derramado na cruz, teve o poder de sarar nossas feridas, carregando para eles, transmitindo para ele essa ferida e salvando as nossas almas da condenação. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz a palavra também de Deus aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, ou seja, na condição de homem aqui na terra, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, foi dado a ele um nome acima de todos os nomes. E por ele está acima de todos os nomes, diz a Bíblia, que todos os joelhos se dobrarão diante dele e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De forma, amados, que nós devemos entender esse sacrifício. Você que está aí, que ainda não entendeu, Jesus não morreu em troca de nada deste mundo, a não ser pela sua alma. Não. Jesus veio aqui, ele curou cegos, curou aleijados. Jesus transformou, através dos seus milagres, a água em vinho, para o povo beber no canal da Galileia, no casamento. Jesus ressuscitou mortos, mas Jesus não veio fazer nada disso aqui. Tudo isso fez parte do seu ministério, para que todos pudessem testemunhar, testificar do poder que ele exerce. Mas a Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Olha aí, foi esse o objetivo de Jesus, ter morrido naquela cruz. Mas, amados, a Bíblia diz que o Cordeiro Pascal sofreu, derramou seu sangue, morreu, mas a morte não teve poder para detê-lo. Amém ou não? Amém. Né? A morte não teve poder para deter o Senhor Jesus na sepultura, na tumba, naquela cova. Né? E diz a Bíblia que no terceiro dia ele ressuscitou. Aí você pergunta, como um morto pode ressuscitar? Jesus estava morto, mas quem ressuscitou Jesus? Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Né? Jesus é Deus, ele estava morto como homem. Realmente, como homem, ele não tinha a condição de ressuscitar, mas a Bíblia diz que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Vamos ver aqui, em Atos capítulo 10, versículo de número 38, apenas para provar o que a palavra de Deus diz e o que nós estamos falando. Diz a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este, está falando de Jesus, não esqueça, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Ou seja, Deus ressuscitou Jesus e fez com que ele se apresentasse, né, às pessoas, para que todos testemunhassem da sua ressurreição. De forma que hoje nós estamos não comemorando,
O crente não comemora a ressurreição, a Páscoa, não. O crente, ele relembra do sacrifício, da morte e da ressurreição. Porque foi o que ele disse lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós deveríamos participar da ceia, relembrando o seu sacrifício, até quando que ele venha. Até que Jesus venha, nós estaremos relembrando esse sacrifício na cruz do Calvário. Em Marcos, nós lembramos que em Marcos capítulo 16, de 1 a 6, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, elas, quando souberam que Jesus tinha sido sepultado, elas foram levar de manhã cedo, no terceiro dia, foram levar ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. E no caminho elas iam interagindo, discutindo, conversando. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Uma pedra muito grande. Existia uma preocupação delas três, né? Conversando. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Nós não temos força para remover aquela pedra. E como nós vamos remover se nós queremos colocar o bálsamo no corpo de Jesus? E de longe elas viram a porta aberta. Já tinham retirado aquela pedra, né? Isso causa muita alegria, porque ali estava literalmente se cumprindo o que Jesus ele falara. Em Marcos capítulo 16, versículo de 1, Marcos 16, de 1 a 6, diz a palavra: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Amém por isso. Jesus não estava mais ali. Ressuscitou dos mortos. A tumba, né? O túmulo, a cova não é o lugar de Jesus. O lugar de Jesus é no reino celestial. É no seu trono, é na sua morada de origem. Por intermédio dessa ressurreição, nós também um dia iremos ressuscitar para vivermos eternamente com Ele na glória. Esse é um dos privilégios que nós crentes temos, não é? Os filhos de Deus têm, de que um dia Jesus vai ressuscitar, e pela sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. É o selo que foi batido ali, confirmando que nós estamos salvos pela graça do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz, Filipenses 4, versículo 13, diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas. Filipenses não, é Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4. Não, só tem 3 capítulos. É? É o primeiro ou o segundo? Errei aqui, ó. Filipenses 4, 13. É segundo. 17. Primeiro Tessalonicenses tem 4, viu, João? Hein? É que eu não botei. Eu não botei primeira nem segunda. É 1 Tessalonicenses.
É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Que diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, porque existia uma confusão dos crentes, uma dúvida, na verdade, dos crentes sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, sobre a vinda, que chama também parousia, né? A vinda de Jesus. Então Paulo escreve àquela igreja para deixar eles cientes e conscientes do arrebatamento, de como iria acontecer. Então ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, para você ter uma ideia, o crente, ele não morre. O crente, ele passa de uma vida para outra. Aqueles que já foram mortos e sepultados, eles estão dormindo. É o que Paulo diz aqui. Não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele encerra esta orientação, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, confortar, consolar uns aos outros com estas palavras, tirando assim a dúvida de que Jesus não ressuscitaria, de que não haveria arrebatamento. Vai haver sim o arrebatamento, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, vai haver o arrebatamento e a ressurreição dos crentes que dormem com Jesus na sua morte. Então, de forma que, felizmente, irmãos, nós temos esse privilégio, mas a pergunta é: você está pronto para esse dia? 3 dias. Nesses 3 dias, 3 coisas acontecerão. Primeiro, a sua morte. Todos irão morrer. Segundo, o arrebatamento. Terceiro, a ressurreição. Por quê? Quem morre com Cristo, ou quem for arrebatado com Cristo, vai ressuscitar para viver com Cristo. Você está preparado para esse dia? Porque não se morre para se preparar, se prepara para morrer. Então você deve, se você ainda não se preparou para isto, deve se preparar. O arrebatamento vai ser algo inédito, inesperado. Não tem data, não tem época, não tem mês, não tem ano, não tem. Jesus vem arrebatar a sua igreja, e isto está o mais perto, o mais próximo possível do que o que todos nós estamos pensando, inclusive você. Tem que estar pronto se quer morar no céu com Jesus, porque a ressurreição, ela terá 2 características. Eu vou te mostrar aqui em Daniel, capítulo 12, verso 2, o que a Bíblia fala sobre a ressurreição. Daniel 12, 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó, falando dos mortos, da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Você está preparado? Se não tiver, procure se preparar. Porque
esse cordeiro, ele foi imolado por toda a humanidade. Por todos. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos fazendo hoje aqui, né, a nossa obrigação, que é lhe avisar. Jesus foi o Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus veio morrer. Por isso que ele reuniu seus discípulos antes de ascender aos céus e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Entre Páscoa, hoje temos também um dia missionário. É dia de missões. O que é missões? Missões é levar o evangelho a toda criatura, cumprindo o mandamento que Jesus deixou. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem se converter, sem aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Que você possa meditar, que você possa pensar, que você possa fazer um exame introspectivo no seu coração e perguntar: será que eu estou pronto para o arrebatamento? Será que eu estou pronto para morrer? Será que eu estou pronto para a ressurreição? Para quando Jesus me chamar, que me ressuscitar, eu entrar no céu? Pense nisso. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, se ainda você não aceitou Ele como seu Salvador, considere, respeite, reverencie o sacrifício dele, porque sangue é vida, e Jesus deu a vida dele pela sua, pela minha, pela nossa, pelo mundo inteiro. Se você quiser nesse momento aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, considerando esse sacrifício que ele fez, sem nenhum mérito, você não mereceu nada, eu não mereci nada, ninguém merece nada, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que pelas misericórdias dele nós não somos consumidos. Lamentações de Jeremias 3:22 diz assim. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus. Ele teve compaixão de você. Ele teve misericórdia de você. Pela sua graça, ele mandou Jesus morrer por todos nós. Então, se você quiser nesse momento aceitar Jesus como seu Salvador, abra o seu coração e ore comigo esta oração. Deus, meu Pai, eu entendi a tua palavra lida e explicada, entendi o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, e eu sei, Pai, que sem o Senhor eu vou para o inferno, porque o sacrifício de Jesus foi para que a minha alma fosse lavada, purificada, e eu fosse salvo da condenação eterna. E eu entrego o meu coração ao Senhor. E a partir de agora, eu sou um crente em Jesus Cristo. Se você orou assim, certamente você passou agora de criatura para filho. Você agora é um filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo, ele é o poder de transformar, de lavar, de purificar e de salvar. Amém. Que ele nos abençoe. Amém. Nesta manhã. Vamos cantar o hino de número 92. Morri na cruz por ti. Presta atenção à letra desse hino, que ele se encaixa na mensagem, no texto bíblico, tá? E com certeza vai também falar ao teu coração. Jesus faz uma pergunta: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Você tem algo a fazer por Jesus. Considerar o seu sacrifício na cruz, entregando a sua alma. Mais baixo para morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se verter e posso te salvar. Morri
capítulo 116, verso 12, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E de todos os benefícios que você já recebeu na sua vida, e vai receber até você sair deste mundo, o maior foi a salvação através de Cristo Jesus. Aceite Ele, Ele está lhe esperando. A palavra de Deus diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está te dando essa oportunidade. Ele não quer que você se perca, que você pereça, que você vá para o inferno. Por isso, Ele não mandou destruir este mundo ainda, esperando você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, cuja presença estamos, louvamos o Teu nome pela oportunidade de transmitir, Pai, através deste veículo de comunicação, a Tua palavra. Amém. Abençoa todos quantos tiveram acesso, Pai, a essa transmissão. Abençoa a Tua igreja, todo o Teu povo nesta hora na superfície da terra. Senhor, pedimos a Tua bênção para a Tua igreja aqui da Vila das Mercês. Aqueles que estão enfermos, físicos e espirituais, desanimados, ó Deus, restaura cada um deles. Te peço pela saúde do pastor Domiciano, sustenta o teu servo, Senhor, que a cada dia ele possa se sentir animado para continuar fazendo, cumprir na vida dele a Tua palavra, Senhor. Deus eterno, abençoa o pastor Ziel, na sua congregação, ali em Rua de Ramos, ali também em Guaianazes. Ó Deus, que ele possa continuar, Pai, olhando tão somente para Ti, e que o Senhor renove as suas forças para que o Teu trabalho não sofra a solução de continuidade, mas que permaneça sendo realizado ali em prol de salvar as almas perdidas. Abençoa, meu Pai, nesta hora, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor a Tua bênção para esta nação. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país. Ó Pai eterno, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Senhor, mesmo que tenha sido com a Tua permissão, mas nós queremos pedir ao Senhor que afaste deste mundo, Pai, esta praga, este vírus maldito, esta peste perniciosa. Embora tenhamos a promessa do Senhor que ela não chegaria à nossa tenda, e nós cremos porque o Senhor é justo, santo, fiel e verdadeiro, mas, ó Pai, para que o Teu povo possa voltar à normalidade, a se reunir na Tua casa, para com mais liberdade pregar a Tua palavra, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, abençoa o culto à noite, onde o pastor Domiciano estará trazendo mais uma vez a mensagem do Senhor aos nossos corações. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Messias, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, e depois do alimento espiritual, que Deus promova a você um bom almoço e se prepare para de noite a estarmos assistindo, ouvindo o pastor Domiciano na transmissão da palavra do Senhor outra vez. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.